Boa noite, irmãos. Sejamos todos bem-vindos para mais uma noite de trabalho, de estudos, nessa sessão virtual da nossa casa de Francisco de Paula. É uma grande oportunidade, uma grande alegria estarmos aqui reunidos. Sabemos que nesse momento teremos todo o amparo, a ajuda da espiritualidade para que possamos nos sentir melhores, mais fortalecidos, mais aleves, mais corajosos e também mais predispostos a todo esse aprendizado que a doutrina espírita nos concede. Estarmos aqui nesse momento, encarnados, nesse momento de passagem pelo plano terrestre, onde já previamente sabíamos de tudo o que iria acontecer, de todo esse momento que iríamos viver. E por um dia termos escolhido a doutrina espírita e nela adentrarmos para poder aprender, melhorar nossos espíritos, melhorar as nossas convivências com nossos familiares, aprendermos a amar, aprendermos a ser mais amorosos, carinhosos, generosos com os nossos irmãos, sabendo que nós também tanto precisamos desse amor, desse carinho, dessa generosidade, que a vida é sempre um dar e receber, e um aprender infinito. Então é uma grande alegria estarmos aqui. Não estamos hoje fisicamente na congregação, mas estamos sob a proteção de todos esses irmãos trabalhadores da nossa casa, como se estivéssemos dentro da nossa casa. Os nossos pensamentos nesse momento se unem para que, unidos pelo pensamento e pelos corações, possamos trocar essas energias, essas melhores energias e todo o aprendizado. Que possamos aproveitar da noite de hoje, sorvendo todos os ensinamentos, esse estudo maravilhoso que vai falar de algo para nós tão importante que é a humildade. Estar aqui nesse momento, tendo a oportunidade de aprender, de exercitar, de conhecer os mecanismos para que a gente possa melhorar e saber que a doutrina espírita está nos oferecendo tudo o que nós precisamos. Precisamos desse amor enorme deles, precisamos unirmos cada vez mais, precisamos fortalecer os nossos laços de amizades, porque é através dessa modificação de comportamento dos nossos espíritos é que tudo vai mudar, né? É que nós vamos mudar, os nossos valores vão se modificar, né? A gente vai perceber exatamente o que tem valor, o porquê nós estamos aqui nesse momento, né? E o que cada um de nós precisa remover, jogar fora e deixar vir as coisas boas, melhores, né? Esse olhar melhor, ter um olhar de amor e de caridade. Nesse momento é tudo, porque a cada hora que nós saímos à rua, nós percebemos isso. Nós precisamos ser realmente um pouco mais caridosos, porque as necessidades são grandes, né? As doenças emocionais cresceram, e esse momento é o momento que um simples sorriso faz uma diferença. Um olhar de amor faz uma diferença. Então, vamos aproveitar da noite de hoje e eu vou pedir a Maria Lúcia que faça a leitura de ambientação e depois eu vou fazer a prece. Maria Lúcia, por favor. Boa noite a todos. Do livro Pensamento e Vida, Emmanuel.
capítulo 24, humildade. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol cada dia oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sobre o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás, após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, a despeito e a intemperança que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a que se exprimem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura, nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia, refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Emmanuel. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada. Vamos agora unir os nossos pensamentos e corações e fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Deus Pai de infinito amor e infinita bondade, rogamos, Senhor, toda ajuda, amparo e proteção para o nosso trabalho da noite de hoje. Estejam conosco nossos guias, amigos espirituais,
e todos os irmãos trabalhadores de nossa casa, nos amparando, nos auxiliando na noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vou pedir a Renata Lopes que faça a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus los retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O evantório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Renata. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos iniciada a nossa sessão da noite de hoje e vamos passar a palavra ao nosso irmão Sérgio Alexandre, que fará o estudo. Que Deus te ampare e te abençoe, Sérgio. Boa noite a todos. Nosso tema de hoje é falarmos sobre humildade, essa chave bendita, né? Efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam a existência, dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, né? Sofrimentos que se instalam conosco sem que lhe possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiramos a obter solução adequada às provas que nos firam, não nos guiemos pela rota do desespero. Temos dentro de nós a chave bendita, a chave da humildade, cunhada no puro metal da paciência. Mas antes de passarmos para o tema humildade, gostaríamos de falar só um pouquinho sobre virtudes. O que é a virtude de que tanto falamos e que tanto buscamos? A virtude é o que nos leva ao crescimento espiritual. A virtude é um estado no qual nossos pensamentos, sentimentos e atos estão de acordo com a lei de Deus. Temos que ver muito bem isso. Tudo que nós pensamos, como o nosso pensamento é importante. Não é só aquilo que nós falamos ou que fazemos, mas aquilo que pensamos é de suma importância. E nós pensamos muito. Pensamos sem parar. Os sentimentos que nós temos, o que sentimos em relação às situações e à prática disso.
Vejamos o conceito de Aristóteles, que diz: a virtude é um meio termo entre dois extremos. Pegamos então como exemplo a generosidade. Seus extremos são a avareza e a prodigalidade. A avareza é quando se quer tudo, mesmo sem usufruir, apenas guarda. E se eu guardo tudo para mim, não estou sendo generoso nem comigo mesmo. A prodigalidade. A pessoa distribui tudo que tem. É um irresponsável. O pródigo, aquele que distribui tudo, também está fazendo errado, porque daqui a pouco ele vai passar a ser também um necessitado. Então, em tudo, um equilíbrio. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Perfeição Moral, vamos encontrar uma questão muito interessante que Kardec fez acerca da virtude. Ele pergunta à espiritualidade: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade responde: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. É isso que devemos refletir um pouco. Há virtudes sempre que há resistência voluntária. Então, sempre que nós nos esforçamos, procurando não agir de acordo com o nosso impulso, que estamos conscientes de que precisamos nos modificar, já é uma virtude. Seguindo então no Livro dos Espíritos, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Ou seja, a sublimidade é quando nós já conseguimos fazer o bem com amor, sem pensar, sem refletir. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, meus irmãos, vai chegar um momento que todas as nossas virtudes serão assim. Vamos conseguir praticá-la, sem mesmo a percebermos. É esse o ponto que nos tornamos virtuosos. Mas isso não acontece do dia para a noite, mas em cada momento que aqui estamos. Estamos tendo a oportunidade de desenvolvimento e de desenvolvermos as nossas virtudes. Falemos então sobre humildade. A grande maioria das pessoas confunde a humildade com pobreza, falta de recursos, com pessoas de vestimentas simples ou sem estudo, ou porque é tímido. Mas a humildade não tem nada a ver com tudo isso. Porque tem pessoas muito pobres financeiramente e que não têm humildade nenhuma. A humildade não é algo que se apresenta por fora. Ela não pode ser vista. Não é posição, é uma vivência. São atitudes que vão sendo tomadas diariamente por nós. Mas o que significa humildade? No hebraico vem do latim, humilitas, e o seu significado é conhecer suas próprias fraquezas. Do grego, ela vem de humus, que significa terra. Então, é aquele que tem os pés no chão, ou seja, aquela pessoa que tem consciência do que tem que fazer. Significa também simples, fertilidade, fundação sólida e conhecimento próprio. Santo Agostinho fala sobre humildade fazendo um comparativo. Olhai as árvores.
elas primeiro fincam suas raízes, depois então elas vão para o alto. É exatamente isso. Nós temos que estar sólidos, saber a nossa realidade, saber as nossas necessidades. Só então nós vamos subindo em conhecimento, em evolução, alcançando o objetivo para o qual nós fomos criados. Ela é tão importante, a humildade, que foi colocada por Jesus como base no Sermão da Montanha. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre esse sermão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, das 9 bem-aventuranças, essa é a primeira. E o que vem a ser pobres de espírito? Será os que nada possuem? Serão eles que irão para o reino dos céus? Não. Jesus se referia aos pobres das coisas materiais, mas ricos das coisas espirituais. E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, lemos: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Vejam então como a humildade é importante nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O egoísta só pensa em si, é o ego. O orgulhoso tem uma visão totalmente equivocada da realidade. Ele olha naquele prisma e é só isso que ele vê. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nós não conseguimos desenvolver nenhuma outra virtude se não formos humildes. Então, por isso, ele a coloca em primeiro lugar. Notamos, então, que o ensinamento é buscar o estado espiritual sem soberba e sem vaidade. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mais uma liçãozinha, no capítulo 7, como foi lido no início dessa reunião, onde Lacordaire fala sobre o orgulho e a humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos para com o próximo? Oh, não. Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestiário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Agora vamos começar a entender o que seja humildade, já que não é a falta de recurso, não é a falta de conhecimento, pois o maior exemplo de humildade que tivemos foi Jesus. Ele é o exemplo de tudo para nós. Aos 12 anos, ele estava no sinédrio, entre os doutores da lei, conversando com eles e os deixando impressionados com seu conhecimento, com as coisas que ele sabia, e ele sabia muito. Andou com os pobres, com os doentes, prostitutas, mas ao mesmo tempo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece uma pessoa prepotente, não é? Eu sou isso tudo. Vós me chamais de mestre e o dizeis bem, porque eu sou. Vejam como a humildade não é aquilo que imaginamos. Não é se rebaixar,
não é se humilhar, mas é consciência. Ele tinha consciência de que ele era o caminho, pois foi para isso que ele veio. Ele tinha consciência de dizer que ele era o mestre, mas ao mesmo tempo ele dava um ensinamento de muita humildade, como, por exemplo, no último encontro com os apóstolos, quando ele falou que estava indo e eles ficaram questionando quem iria ficar em seu lugar, quem é o melhor. E ele disse: quem quiser ser o maior, que seja o menor. E se despiu e se embrulhou em uma toalha, como faziam os escravos, se abaixou e foi lavar os pés dos seus apóstolos. Vejam como é difícil de entendermos isso. Ao mesmo tempo que se dizia mestre, se colocava como escravo. Como eu estava dizendo, ele não escondia seus talentos e não pretendia passar por coitado. Tem muitas pessoas que, quando são chamadas para assumir uma responsabilidade, falam: quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho capacidade. Será que esta pessoa está sendo humilde? Ou pode ser falsa modéstia? Ou pode apenas querer ganhar um elogio? Enfim, a única coisa que não é humildade. Porque a humildade busca aprender, ela quer fazer, ser útil. A humildade nos dá o sentimento exato das nossas fraquezas e a plena consciência do nosso valor. Tem amor à verdade. Quantos de nós aqui estamos na doutrina espírita por amor à verdade? É costume dizer que normalmente as pessoas chegam ao espiritismo pela dor. Nem sempre é pela dor. Pode ser pelo amor, pela curiosidade, por não estar aceitando as respostas que a vida o tem dado. Quanto de nós tínhamos, e ainda temos, muitos questionamentos. Quantas perguntas acerca da vida, de Deus, das diferenças que existiam. Não admitíamos que existiam pessoas que nunca sairiam de uma cama e outras tão saudáveis. Ao conhecer o Espiritismo, começamos a ter a resposta: o amor à verdade. Mas o que é a verdade? A verdade que temos hoje, amanhã poderá ter outra conotação, porque a verdade vai se manifestando através da evolução, através das buscas. Por isso ele falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós temos que conhecer a verdade para que possamos ir nos conscientizando das nossas responsabilidades. E admitir que se pode estar errado. E, se precisar, mudar de opinião. O orgulhoso não muda de opinião. Não admite estar errado. O humilde, sim. Ele vai em busca da resposta. Se alguém diz isso não está certo, ele reflete: mas será mesmo? Vou pesquisar. Vou procurar ver. E, se precisar, ele diz: puxa, eu estava enganado. Muda de opinião. Sócrates não escreveu nada. Só viveu como Jesus. Saiu, viveu, falou, comentou, e quem escreveu sobre ele foi Platão, que era seu discípulo. Conta Platão que eles tinham um amigo muito próximo, que era o Querofonte, e que Querofonte visitou o oráculo de Delfos. Como era de costume deles, todas as dúvidas que eles tinham, tudo que queriam saber, eles iam nesse oráculo.
Nesse oráculo existiam as pitonisas ou sacerdotisas. Diríamos nós, espíritas, que eram os médiuns. Elas ficavam lá e respondiam aos questionamentos. Aliás, aquele povo não fazia nada sem ir ao oráculo para perguntar. Perofontes tinha uma curiosidade e perguntou quem era o homem mais sábio de Atenas. E as sacerdotisas falaram que era Sócrates. Ele então saiu dali e quando encontrou Sócrates, ele disse: olha, eu fui ao templo de Delfos e eles me disseram que você é o homem mais sábio de Atenas. Sócrates não aceitou isso e disse: como eu sou o homem mais sábio, se eu não sei nada? Sou uma pessoa tão simples. E vou te provar que eu não sou o homem mais sábio de Atenas. Sócrates então procurou as pessoas que eram muito bem consideradas na época, os políticos, os poetas, os artistas, e com ele foi conversar. Ele então observou que eles ostentavam uma sabedoria que não tinham. Eles entendiam um pouco daquilo que era a sua linha de trabalho. Mas, e saindo disso, ele fazia perguntas e os pseudos sábios não sabiam nada. Foi então que Sócrates disse a famosa frase: só sei que nada sei. E aí entendeu que realmente ele era mais sábio, porque sabia que nada sabia. A pessoa que tem essa consciência é aberta ao aprendizado. Aquele que acha que já sabe tudo, na realidade tem muita dificuldade para aprender. Então, ela é uma virtude lúcida. Sabe que sempre tem que aprender, sempre temos que aprender. A verdade é aquela que está dentro dos ensinamentos morais, dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E a pessoa que é aberta, que tem essa busca, sacrifica o interesse pessoal pelo bem do próximo. São aquelas pessoas que se dedicam à filantropia, que preenchem a sua vida pensando no outro. São essas pessoas que se deram em holocausto para mudar a situação do planeta. Quantos casos sabemos de homens e mulheres que se deram totalmente para mudar a situação? Tantos exemplos nós temos que poderíamos aqui estar colocando. E um dos mais conhecidos nossos é Gandhi, que para libertar a Índia, ele deu sua vida, ao ponto de se afastar totalmente de tudo, para poder, com isso, conseguir ser olhado e ser escutado. Então, a pessoa que é assim, abre mão de algo, de uma festa, de um encontro em família, para um compromisso de filantropia. Porque ela não vê mais ela e a família só como o centro do universo. Ela vê que todos são irmãos, que todos são necessitados, que a família, claro, é a base, é a sustentação. Mas isso não quer dizer que temos que estar em todo momento abrindo mão de qualquer coisa para o bem geral em prol da família. Quando estamos em casa, dando o nosso melhor. Mas temos também que abrir este campo. Quem tem conhecimento, quem tem essas qualidades morais, não pode guardar para si. Quem guarda para si é o egoísta. Então, a sua luta, a luta dessas pessoas não é mais de se impor, mas sim de conhecer que esta é a nossa verdadeira necessidade. É deixar de olhar o outro, é deixar de ver o argueiro no olho do outro, é deixar de jogar pedra no telhado do outro, é nos observar. É aquilo que nos traz a questão 919 do Livro dos Espíritos,
conhece-te a ti mesmo. Porque poderíamos falar dessas passagens, porque é isso, é a nossa vida que importa, é a nossa mudança. O que importa é o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Porque eu só vou ajudar ao outro, eu só vou fazer um ato positivo quando eu me conhecer, quando eu souber a minha capacidade, quando eu souber o que posso fazer. E eu só posso me modificar quando eu conhecer meus erros. Quando eu souber onde estão minhas dificuldades. E eu terei que procurar trabalhar com essas dificuldades. Todos nós estamos aqui. Estamos em um planeta que é um hospital-escola para nos curar e aprender. E para aprender, temos que olhar a fundo. Quando estamos em um colégio e temos uma matéria a aprender, temos que entrar a fundo naquele assunto para entender. Assim, para nos entender, temos que entrar dentro de nós. Mas como? Observando diariamente nossas atitudes. Ver se nós temos tempo de olhar para o outro, para apontar os erros do outro, quando os erros dentro de nós são gritantes. É só nós observarmos como é que estamos agindo em tal ou qual situação. Eu reagi em defesa ou reagi com raiva, com ódio? Eu dei minha opinião porque eu acho que eu posso, que eu devo? Ou eu soltei uma carga de energia negativa? A nossa luta não é para se impor, é para se reconhecer. É esta que tem que ser a nossa verdadeira luta. Também não é ser submisso. Ser humilde não é ser submisso. Vejamos que, voltando a Jesus, tem a lição onde ele expulsou os vendilhões do templo. Não vamos aqui nós pensar que quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele fez um tremendo barraco, como às vezes é representado. Não podemos nunca imaginar Jesus tendo uma atitude dessa. Quando ele expulsou os vendilhões do templo, com certeza ele, com a sua moral, deve ter dado um olhar para eles, ter dito 2 ou 3 palavras, e eles terem percebido como estavam errados. Porque ele tinha moral para isso. O seu próprio olhar já era de moral. Nós vamos ver lá com a prostituta que ia ser apedrejada. Ele não correu com ninguém. Ele não gritou com ninguém. Ele simplesmente pegou um graveto e começou a escrever os vícios de cada um, as imoralidades de cada um. Então, era assim que Jesus agia, mas ele agia com determinação, com a força do seu caráter. Ele não era submisso. O humilde não tem que ser submisso, nem subserviente. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu estou muito abaixo. Isto é ausência de valor. Não estamos nem abaixo nem acima. Nós estamos aqui em aprendizado e temos que nos esforçar para isso. E é de esforço que nós necessitamos. É de luta, é de busca, fazendo sempre o melhor. É esta a forma de agir. Temos que nos colocar, sim. Temos que dar nossa opinião, sim. Isso não é orgulho. Isso não é falta de humildade. Isso é estar participando em tudo. É na sociedade, é dentro do nosso lar. Mas sempre de uma forma positiva. Sempre para ajudar, para abrir os olhos, para esclarecer. Foi isso que ele fez quando expulsou os vendilhões.
Com certeza ele deve ter esclarecido a eles que ali não era um local para isso, e com firmeza. Para ilustrar essa nossa conversa, uma pequenina história. Em uma recepção, onde se entrava com convite, né? A responsável pelo cerimonial recebeu um senhor muito bem vestido e bem apresentado, porém não possuía o convite. Ela lhe disse que ele não poderia entrar porque precisava apresentar o convite. Ele então perguntou enfático: "Você sabe quem eu sou?" A recepcionista pegou o microfone e disse assim: "Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se alguém aqui conhece este senhor, porque ele não sabe quem ele é." Isto é para vermos a que ponto chega esse orgulho de nós nos acharmos muito superiores, de achar que, por termos uma posição social e dinheiro, podemos tudo. Ou seja, primeiro, precisamos identificar as nossas dificuldades. Onde elas estão? Qual a minha pior dificuldade? Nós sabemos que cada um de nós é diferente. Não existe uma regra. Cada ser está num grau diferente. Segundo, depois de entender, de identificar que é o mais difícil, é querer mudar. Saber que isso não está me fazendo bem. Eu não estou conseguindo viver bem em sociedade por causa dessa minha maneira de ser. Terceiro, a vontade. Ter a vontade de trabalhar contra essas minhas imperfeições. Mas somente a verdade, a vontade, não é suficiente. Porque às vezes eu tenho isso tudo, mas logo eu desisto. Aí vem então a quarta, a persistência. Esses 4 passos têm que ser usados sempre em todas as situações de nossa vida. Em todas as virtudes que procuramos, que buscamos, em todas as atitudes que queremos ter, são 4 pontos básicos de nossa vida. Vejamos o alcoólatra. Ele só aceita se tratar quando ele cai em si que é alcoólatra. Porque normalmente eles vão negando, até o ponto que chega a uma situação tão grave que precisam se tratar. Aí então, eles aceitam que são alcoólatras. E só aí eles vão procurar ajuda. E essa ajuda normalmente é no AAA, Alcoólatras Anônimos, que é um trabalho lindo, maravilhoso. Eles então aprendem que tem que ter persistência, fazendo um compromisso consigo mesmo, só por hoje. Porque a nossa proposta tem que ser assim, tem que ser pequena. Nós não damos conta. Eu nunca mais vou fazer isso. Não, eu vou tentar só por hoje, um passo de cada vez. A humildade também não está ali quando uma pessoa te elogia. Ai, não, imagina eu. Isso também não é humildade. Se alguém nos elogia, que isso nos sirva de motivação. Ai, que bom, muito obrigado. E para encerrar, vamos a uma outra historinha. Havia um escultor que pegou um bloco de mármore bem grande e começou a martelar, tirar arestas, esculpindo uma imagem naquele bloco. Ao terminar, quando as pessoas olharam o belo trabalho e viram uma figura maravilhosa de um homem, lhe perguntaram: "Como você conseguiu fazer esta obra tão bela?" E ele respondeu: "Eu não fiz.
Ele estava aqui, eu só coloquei à vista. Todas as virtudes são assim, estão dentro de nós. Só temos que colocar à vista. Porque nós somos filhos de Deus, somos as criaturas perfeitas que Ele criou. Mas nós somos como uma semente, ou como esse bloco de mármore bruto, que temos que ir esculpindo, tirando as arestas para deixar aparecer o ser maravilhoso e divino que nós somos. Que todos nós possamos colocar essa divindade para fora. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Vamos passar agora o momento da prece de irradiação. Vamos unir os nossos pensamentos mais uma vez para rogar a toda a espiritualidade bendita, aos amigos espirituais, aos nossos guias, protetores, e a todos os irmãos que trabalham intensamente dentro da nossa casa, ajudando, auxiliando a todos que necessitam de cuidados, para que nesse momento a ajuda se faça. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Senhor, rogamos, Pai, o amparo, ajuda para todos os nossos irmãos em humanidade, todos os que se encontram doentes nos hospitais, por todos esses médicos, enfermeiros, por todas as pessoas que trabalham nos hospitais, fazendo as limpezas, cuidando, ajudando os irmãos que lá se encontram. Não podemos esquecer de todos os nossos irmãos que estão nas ruas, que não têm um lar, que aguardam a bondade dos irmãos que chegam até eles para auxiliá-los, de alguma forma, saciando a sede e a fome. Rogamos por todas as pessoas que nesse momento, sozinhas, se encontram em profundo estado de depressão. Não conseguem ter um olhar e sentir fortes nesse momento, mesmo tendo toda a condição de sair desse momento, que por hora é tão difícil. Que os amigos espirituais ajudem a todas essas pessoas que se encontram com esses pensamentos, com esse sentimento as envolvendo. E que as águas possam ser fluidificadas, energizadas, e que elas recebam dos médicos espirituais, das falanges de todos os médicos, os fluidos que irão revigorar, para que elas respirem melhor, sintam o ar sair, solte toda essa energia que prende em seus corações, e mais leves possam sair, olhar a janela e ver o sol, o céu que está azul, a lua que está iluminando, a criança que passa brincando, o idoso que passa caminhando. E assim, sentir a força de que precisam para conseguirem dar o primeiro passo. O primeiro passo para se sentirem de novo motivadas
e, enfim, consigam buscar a devida ajuda para que encontrem o medicamento, a cura, o ânimo, a coragem e a fé tão necessária nesse momento. São muitos os nossos irmãos que, nesse momento, padecem dessas dores. Que toda a humanidade receba do Pai maior a energia, a força, que essas lágrimas possam secar e que elas consigam levantar, erguer-se e caminhar. Para isso, estamos todos aqui e que os nossos pensamentos nesse instante possam ser o veículo que irá auxiliar os nossos irmãos que se encontrem caídos pelo caminho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, muito agradecemos, Senhor, pois temos a certeza de que toda a espiritualidade trabalhou e trabalha intensamente, ajudando os nossos irmãos e a todos nós que estejamos precisando desse remédio, que é a vossa misericórdia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, nós vamos pedir ao José Manuel que faça a prece de encerramento e após a Lúcia irá fazer a leitura do boletim. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Divino amigo Jesus, agradecemos aos nossos amigos espirituais, aos teus trabalhadores, para podermos receber e que possamos, Senhor, extrair, trazido pelo nosso irmão Sérgio Alexandre, o melhor, Senhor, e possamos conquistar a humildade, um dos caminhos que nos conduzirão ao teu amor. Divino amigo Jesus, esta noite, por esta luz, por este amparo, possamos seguir adiante no nosso esforço evolutivo, esforço do autoconhecimento que nos compete. Graças a Deus, graças a Francisco de Paula. Obrigada, Manuel. Lúcia. Boletim informativo de março. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada, Dessane, fraldas geriátricas, tamanho G, da Big Frau, e de luvas látex, tamanho M e G. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Esparadrapo micopore. Entregas na congregação ou no lar, na rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Toda ajuda é bem-vinda. Meus irmãos, um apelo especial para as cestas básicas. A congregação, ela distribui mensalmente bolsas para as crianças que são inscritas nas escolinhas e para uma turma de carentes que nesse momento está bastante complicado, tem muita gente desempregada e desses irmãos que são inscritos na ajuda que a casa fornece, tem muita gente necessitada, e a casa está com dificuldade na arrecadação da cesta básica, porque não está aberta. Ela está sem poder receber aquelas doações que as pessoas davam, de 1 quilinho, 2 quilinhos. Agora tem que ser através do depósito, é o que a casa precisa, porque, inclusive, para a distribuição, tem toda uma logística diferente de quando a casa está aberta. Então, é necessário que a gente se reúna, peça a pessoas conhecidas, que qualquer valor, qualquer quantia é importante para esse trabalho, porque é muita gente que está precisando desses alimentos.
Para compor as cestas básicas entregues mensalmente às crianças e os nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 21 997 866 525. Esse telefone está no site também. Não estamos recebendo as doações dos alimentos presencialmente, todo mundo sabe, que ainda estamos com restrições para abrir a casa. Mas é muito importante essa ajuda. Estamos dando ênfase porque realmente estamos precisando. Visite o site da congregação, www.cefp.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente, atendimento fraterno, reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados, estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções existentes. O jornal A Caridade, que era distribuído gratuitamente em papel, agora, nesse período de pandemia, ele está disponível na versão digital. Acesse divulgação/jornal A Caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que Deus abençoe a todos que puderem colaborar. E assim, meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus e de Francisco de Paula, damos por encerrada a nossa sessão da noite de hoje. Obrigada, irmãos. Uma boa noite a todos.